Boa noite, queridos. Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse culto. Então, fique conosco até o final. Aproveite o máximo desse culto e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos adorar o nosso Deus, louvar ao nosso Senhor. Bom culto e Deus te abençoe. Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória. Queria chamar você para estar em adoração agora com o Senhor, com a sua família. Então feche os seus olhos, deixa Deus agora ministrar sobre o seu lar, sobre o seu coração. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor traga paixão pelo teu nome, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a cada pessoa que está adorando neste momento. Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer
Glória a Deus! Estamos de volta depois desse louvor abençoadíssimo e agora nós vamos ter aquele momento especial, o momento, de ofertória, onde nós temos a oportunidade de juntos estarmos investindo no reino de Deus, potencializando o crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Quero ler com você um texto que está ali em Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, que diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que hoje lhes estou dando, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Amém, queridos? Moisés, ele dá essa palavra ao povo e é muito importante a gente compreender que o princípio, ele continua o mesmo. É o princípio da obediência. Você percebe que todas essas bênçãos aqui que Moisés menciona, elas estão condicionadas à obediência a Deus. E nos nossos dias não é diferente. Para que sejamos abençoados, para que sejamos prósperos, nós precisamos obedecermos ao Senhor. Então esse é o caminho, essa é a chave para sermos abençoados. Fala aí para o seu vizinho, a chave para sermos abençoados é a obediência. Então vamos orar juntos, por favor. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá os princípios para que possamos obedecê-los e colher os frutos dessa obediência. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua provisão nas nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades, suprindo as necessidades da tua igreja e nos fazendo transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente, para a retaguarda, em tudo o que fizermos. Nós louvamos o teu nome e queremos consagrar a ti as nossas sementes. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus. Então faça isso agora, usando o nosso QR Code, faça uma transferência, ou se preferir, nos próximos dias, fazendo um depósito em uma agência bancária ou uma casa lotérica. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semeadura. Paz. Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bom? Vamos agora meditar na palavra do Senhor, nesse culto da vitória. Você que está aí, esteja com o coração aberto para receber mais de Deus e que possamos ser edificados, né? Possamos ter a nossa fé cada vez mais forte no Senhor, amém? Vamos meditar na palavra em 2 Reis, capítulo 13, de 14 a 19. Diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo
da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavalos de Israel. E Eliseu lhes disse: tragam um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou Eliseu por suas mãos, sobre as mãos do rei, e lhes disse, para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez, e então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, é a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Efeque. E em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, e então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você derrotará somente 3 vezes. Amém? Vamos agradecer a Deus e meditar sobre essa palavra. Aleluia, Jesus. Te louvamos, te engrandecemos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Deus. Que o Senhor possa ser glorificado, Senhor, com todas as nossas vidas, os frutos da nossa vida. Te entregamos todos os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas vitórias, as nossas batalhas, Pai. Que o Senhor nos dê discernimento, Deus, para acertarmos o alvo. E com o nosso coração cheio de esperança e fé, possamos tomar posse de toda a vitória que já nos é garantida através da sua cruz, Senhor. Muito obrigado. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente leu uma passagem que fala sobre o último episódio da vida de Eliseu, né? A última declaração. Ele era um profeta e ele foi discípulo de Elias, né? Ele deu continuidade ao ministério de Elias. E como todo mundo conhece, né? Ele passou a capa para Eliseu. Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito a Deus, né? E Eliseu fez um pacto com Elias até que ele fosse transladado e ele estaria com ele até o final, né? Então, ele obedeceu a palavra de Deus, ele obedeceu a palavra do Elias e ele conseguiu. Deus usou muito Eliseu, né? Tanto que a gente vê na própria narrativa da história dele que ele fez o dobro de milagres que Elias. Ele realmente tinha uma unção poderosa. E esse fato aqui que a gente leu sobre o rei de Israel, ele estava precisando de um aval de Deus para continuar o seu reinado. Ele já conhecia a fama do profeta Eliseu, ele já conhecia a fama até de Elias, né? Assim como ele declara que o pai é como as carruagens, é como os soldados, ou seja, ele já sabia do histórico de poder que havia no decreto de Eliseu, e com isso ele buscou, ele clamou, né? E aí a gente vai separar em 4 passos, né? 4 passos para a gente nos tomar posse das flechas da vitória. Nesse primeiro, a gente fala do poder do clamor, que está no verso 14. Que justamente foi a atitude do rei buscar Eliseu. A palavra fala que Eliseu estava em casa. E o rei, mesmo tendo toda a sua cobertura, todo o seu palácio, a gente vê ele sair do lugar de conforto dele, sair para buscar a presença de Deus, para buscar a aprovação de Deus. E a gente vê na história que o rei Joás, ele não era uma pessoa que obedecia fielmente os princípios de Deus. Ele não era uma pessoa totalmente inclinado a Deus, mas ele conhecia um princípio básico, que era ter a bênção de Deus, ter a aprovação de Deus através do profeta. Ele sabia que isso fazia diferença numa batalha, né? E em honra a esse princípio, Eliseu abençoou ele.
E a gente vê na palavra que Eliseu, ele estava acamado, ele estava com uma doença. É aí que a gente pode atentar para outro princípio, né? Mesmo que as pessoas são limitadas, Deus ele é sem limite. Por mais que às vezes a gente veja Deus usar uma pessoa que está numa limitação física ou de saúde, ela pode ser usada poderosamente para abençoar alguém. E às vezes a gente estamos nesse ponto, né? Estamos nesse lado de estar sofrendo com alguma área da nossa vida, mas tendo que declarar alguma ajuda, tendo que profetizar algo para alguém que está desesperado. Então a gente aprende que Deus ele usa quem quer e como ele quer. E a glória é dele, o poder é dele. A gente vê que Elias estava doente, mas ele declarou a vitória para o rei. O rei se humilhou diante de Deus, se quebrantou, chorou, teve a resposta dele e Eliseu foi usado. E esse é o primeiro passo. A gente precisa se quebrantar, a gente precisa clamar. Aqui no versículo diz que ele se curvou em quebrantamento e chorou gritando. Isso literalmente é um clamor. Uma pessoa que chora gritando, realmente, ela está intensa naquilo que ela busca. E eu creio que não só isso, ele estava vendo que o profeta estava prestes a morrer, talvez, ou está doente, e ele talvez tinha um medo ali também de não conseguir a bênção dele. Mas a gente vê que aquele era o momento da busca dele, da vitória. E ele tinha isso no coração dele. Tanto e que Eliseu começou a dar direções a ele. Reconheceu o clamor dele. Então, o nosso primeiro passo é buscar a Deus, é clamar. Às vezes a gente vai ter que chorar, gritar chorando. Literalmente. Para os céus nos atender. E quando a gente faz isso, assim como diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei coisas firmes e insondáveis, que o teu coração não conhece. Quanto mais a gente clama a Deus, quanto mais a gente busca, a gente vai obter a resposta. Mas a condição é clamar. Não é você, eu estou orando vários momentos, de boca para fora. É você crer naquilo que você está falando, é você continuar declarando. É você buscar uma resposta, pelo menos, se você não tem nenhuma direção sobre a sua vitória ou sobre sair de uma tribulação. Você tem que continuar clamando por uma resposta. E no segundo passo, nós vemos a obediência à direção. E é pela fé. Está no verso 15, né? Eliseu, assim que ouviu o clamor dele, já pediu para que ele trouxesse o arco, que era uma arma de guerra que o rei levava. E ele pegasse algumas flechas. E ele assim o fez. Então, Deus ele vai pedir de nós algo que a gente tem, algo que a gente pode. Ele nunca vai pedir algo que você não possa fazer. Nós temos que ter bem claro isso. E a gente aprende até com um princípio lá em Davi, quando ele foi derrotar o gigante. Saul vestiu ele com armadura, ele não se deu bem com aquela armadura, ele não estava acostumado com aquilo, embora fosse uma armadura para proteger, de guerra, e era eficaz pela época, né? Mas ele preferiu usar aquilo que ele estava acostumado a usar, que era a tirolesa dele, que era a estratégia que ele tinha usado contra o leão e o urso. Assim nós podemos tirar de lição para a nossa vida. Deus sempre vai querer que a gente use aquilo que a gente já tem usado. Ele vai querer de nós algo que a gente possa fazer. Como a gente se apega com Deus, como a gente passou por algumas provações, a gente tem que se lembrar disso. Qual maneira que você buscou a Deus que você teve a resposta? É usando essas coisas que Deus ele vai te apontar as direções certas. E a gente precisa perseverar. Embora a gente ache absurdo. Ele estava... Eu queria imaginar a mente dele naquele momento. Pegue a aljava e as flechas. O que ele ia fazer com aquilo naquele momento, né? É difícil até de imaginar. Ele pega, ele obedece. Eliseu, ele pega o arco e flecha dele, como Eliseu pediu. E isso dentro da casa de Eliseu.
No terceiro ponto, esse é o segundo, né? A gente tem que obedecer a direção. Não importa o absurdo que muitas vezes seja. Às vezes é um ato profético que Deus vai te pedir, às vezes é um momento de jejum a mais, às vezes é amar quem não está te amando. É realmente contra a maré da lógica humana, né? Assim como Abraão também teve que esperar, mesmo sendo velho, ele teve que guardar com fé a palavra que Deus tinha prometido a ele, embora fosse contra toda a lógica, fosse um absurdo, né? O terceiro passo é tomar posse da declaração da nossa vitória, que está lá no outro verso, no verso 17. Diz assim: ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez, então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Efeque. Aqui está o ponto-chave. A declaração do profeta. Então, quando o profeta declarava, era a batata. Ia acontecer. Só que a gente tem uma curiosidade aqui. Ele fala o quê? Esta é a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Efeque. A gente pode observar isso, ó, totalmente. Havia já um decreto do próprio Eliseu para que ele vencesse. Não só uma vez, não só duas, mas que ele vencesse de uma vez só aquela batalha. Mas nós podemos ver que essa declaração ela não é suficiente. Embora o profeta abençoou, carregou de unção aquele ato, o que o rei precisava fazer? Ele, antes de jogar essas flechas, o profeta tinha declarado, ou seja, o profeta já tinha derramado a bênção. Só que no momento que ele foi agir na direção de Deus, ele golpeou a terra 3 vezes só. E logo depois veio a exortação de Eliseu. Nós entendemos muitas coisas aqui. Embora o Eliseu tinha declarado que ele ia vencer completamente, ele não obedeceu completamente. Ele obedeceu parcialmente. E por quê? Eu quis até pensar um pouco, por que ele só atingiu 3 vezes a terra e não 4 ou 5, não 5 ou 6 como o profeta esperava? Justamente porque ele não acreditou. Ele estava fazendo aquele ato e talvez incrédulo, ele deve ter parado na 3ª flecha e deve ter olhado para a cara do profeta. O que eu estou fazendo? Estou ferindo a terra. Mas mal ele sabia que esse ato ele estava ferindo os soldados da guerra que ele ia enfrentar. Ele não tinha essa visão. Ele não conseguiu projetar a fé dele para os momentos que ele ia precisar. E justamente o propósito que ele estava ali. Mais uma vez nós trazemos para nós algo muito precioso. Quando a gente está batalhando, o nosso primeiro plano é no mundo espiritual. Para coisas que vão acontecer, para coisas que vão até ser surpresa para nós precisamos atuar completamente nesse mundo espiritual, senão a gente vai ter problema, a gente não vai entender, a gente vai ter incredulidade. A gente, Senhor, mas eu não estou entendendo essa situação. Muitas vezes é um processo para você conquistar, para você ter a vitória completa. Pelo fato dele ter atingido só 3 vezes, o homem de Deus ficou irado, como diz no versículo 19, né? E ele disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. E então iria derrotar a Síria e ia destruir completamente. A palavra que ele já tinha decretado. Ele acabou falando que, por ele ter feito isso, agora ele não ia derrotar mais completamente a Síria. Mas somente 3 vezes. E até logo em seguida no versículo já diz que então Eliseu morreu e foi sepultado. Foi a última declaração dele. E nós vemos que
mesmo depois de uma palavra poderosa, o rei acabou perdendo a vitória completa. Ele não teve a perseverança, ele não acreditou naquilo que ele estava fazendo perante o profeta e perante Deus. E ele acabou perdendo a bênção final. Por isso a gente tem que trazer para nós a perseverança e usar todas as flechas que Deus nos deu. Ou seja, as oportunidades, o nosso tempo, a nossa disposição, a nossa energia, essas flechas que Deus já nos deu, a gente precisa usar agora para que a gente tenha o futuro que Ele planejou para a gente. Ele tem as conquistas que Ele nos deu. E não seja parcial. Eu creio que, infelizmente, tem muita gente recebendo vitórias parciais justamente por não obedecer completamente à direção da fé. Muitas vezes a gente está num propósito, a gente está buscando aquela vitória, mas a gente não crê completamente. A gente crê até determinado ponto, mas depois, espera aí, será que não é de Deus para mim? Será que isso não é para acontecer? A dúvida e a incredulidade tomam o nosso coração. E realmente a gente perde tempo nesse processo quando isso acontece. Outro ponto que não pode acontecer é a murmuração. A incredulidade desagrada a Deus, a murmuração também. Nós vemos claramente em toda a Bíblia que quem murmurava, Deus ele se irava até com o povo. O povo se voltava para outros deuses, o povo não acreditava mais, deixava as coisas tomar o coração e começava a murmurar. Deus deveria fazer as mesmas coisas que fazia. E a gente vê isso até hoje, infelizmente. Mas Deus, Ele sempre dá consequências a isso. A gente acaba esperando um prazo maior, até que a nossa fé seja aperfeiçoada. Como diz lá em Tiago, né? Se a gente não buscar, se a gente não tiver uma fé constante, a gente será como a onda do mar. Se a gente tiver a mente dividida, não pense que você receberá alguma coisa do Senhor. Está lá em Tiago 1. Quando a gente determina com fé, a gente começa a gerar, porque a gente declara hoje, às vezes para acontecer no outro ano, ou muito tempo depois, ou até na semana que vem. Não importa. Mas a gente precisa perseverar. Se Deus te deu uma direção, se Deus te deu flechas para essa direção, você tome isso com força e seja perseverante, porque até na vitória, você precisa gerar esse filho, gerar essa vitória. Embora a gente sabe que até uma criança passa por um processo, né, de gestação, de esperar 9 meses, assim como o próprio Abraão, né, não só esperou, mas ele foi além, né, teve que esperar a tua velhice, ou seja, o momento que ele menos esperava. Se tem uma coisa que Deus é mestre, é falar na última hora, é dar a palavra no finalzinho do segundo tempo. E a gente vê que, infelizmente, esse rei não recebeu a vitória completa por não acreditar naquilo que ele estava fazendo. Ele começou muito bem. Igual a Pedro, ele começou a andar sobre as águas. Só que a dúvida entrou no coração, ele começou a ver o que estava fazendo, não fazia sentido. Assim como Pedro, olhava a chuva, olhava os raios e aquilo começou a trazer medo e ele começou a afundar. Mas é aí que a gente tem que perseverar, em continuar olhando para o alvo, continuar olhando para Cristo, usar todas as flechas que Ele nos deu e receber pela fé a nossa vitória. Amém? Amém. Então que Deus possa gerar no nosso coração mais fé para alcançar as nossas vitórias, lançar as nossas flechas com fé. Para concluir, eu queria abrir uma passagem lá em Romanos 4, 17. Diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações,
Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá a vida aos mortos e chama a existências coisas que não existem, como se existissem. Amém? Que a gente possa declarar essa palavra nas nossas orações, nos cultos, trazer à existência aquilo que não existe. Fazer oração específica. O que você está buscando em Deus, o que você quer evoluir, o que você quer conquistar. É muito importante a gente desenvolver essa comunhão com Deus. Assim como a gente viu como um rei, na época do Velho Testamento, que não seguia os princípios de Deus, ele apenas buscou no momento certo, na oportunidade certa com um profeta. E ele teve ali a chance de uma bênção para muitos anos. Quanto mais nós que vivemos na graça e somos filhos, somos adotados como filhos de Deus, que a gente possa sim trazer à existência coisas que não existem, que Ele já derramou através da sua palavra, amém? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, e que a gente possa praticar, que a gente possa lançar as nossas flechas, que a gente não deixa nada guardado para aquilo que Deus já deu para que possamos fazer, amém? Temos livre acesso a Deus. Vamos usar esse momento. Obrigado, Senhor. Obrigado porque muitos homens inspirados por Deus nos deixou a palavra tremenda, deixou uma palavra inspirada pelo Teu Santo Espírito para nos dar direção hoje, e que em nome de Jesus essa palavra possa direcionar a cada um dos nossos corações, Pai, a Tua vontade acima de tudo, Pai. Que da nossa boca possa sair declarações poderosas que transformem vidas, que transformem a nossa realidade, que transformem o nosso ambiente, que haja poder profético nas nossas palavras e que a nossa palavra seja uma fonte de água viva, uma fonte de rio doce. Que não saia da nossa boca a palavra torpe, aquilo que desagrada, aquilo que não edifica, Senhor. Que o Senhor coloque assim o anjo à porta das nossas bocas para vigiarmos, assim como dizia o salmista Davi, Pai. E que possamos viver uma vida cheia do Teu Espírito, ó Deus. Que ainda que passamos tribulação, angústia, tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, porque o Senhor nos deu um escape, o Senhor nos deu um exemplo, e está conosco, Pai. Então tomamos posse agora da nossa aljava, das nossas flechas de vitória, porque o Senhor já nos derramou todo o poder e autoridade. Em nome de Jesus nós declaramos cura, libertação, prosperidade. Declaramos vida à sua casa em nome de Jesus. Amém. Amém.